Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para realizarmos a nossa segunda lição do nosso projeto Minha Família Fazendo Missões. Quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão envolvidos e engajados nesse projeto, como também louvar a Deus pela vida de todos os nossos visitantes, aqueles a quem foram convidados para participar conosco deste lindo culto, desse projeto que a Assembleia de Deus em Paulo Ramos está desenvolvendo nos lares. Quero fazer uma oração inicial, rogando a bênção do Senhor sobre a vida de todos aqueles que estarão participando conosco. Bendito Deus, Pai Celestial, te damos graça pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo e também pelo privilégio que o Senhor está nos proporcionando de, através desse projeto, levar a Tua palavra ao conhecimento de todos aqueles que estarão participando conosco de mais essa transmissão. A minha oração é que o Senhor abençoe todos os lares, todas as famílias e todos aqueles que estarão participando deste trabalho. Que todos possam ser alcançados pela Tua graça e que a Tua graça se manifeste trazendo salvação, cura para aqueles que necessitam. Dai-nos da Tua graça e direcionamento, assim em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui para a nossa segunda lição. A nossa segunda lição tem como a temática arrependimento. Eu queria trazer uma leitura de um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, e o versículo de número 30. O texto sagrado vai nos dizer, Atos, capítulo 17, e o versículo de número 30, que diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa oportunidade, nós teremos o privilégio de compartilhar com todos os nossos irmãos e amigos um assunto muito importante, de suma importância na vida daqueles que almejam alcançar a salvação em Cristo Jesus. O texto sagrado vai nos mostrar que o desejo de Deus é que todos os homens se arrependam. O texto é bem claro em dizer que Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, Ele manda que todos os homens se arrependam. Então, a nossa lição de hoje, ela vai tratar sobre arrependimento. Para nós podermos desfrutar desta temática, nós precisamos entender que arrependimento é o ato de afastar-se do pecado. Quando eu estou falando, a palavra de Deus está falando acerca do arrependimento, eu preciso entender que Deus está tratando com o homem sobre o ato de se afastar do pecado, da desobediência e da rebeldia em que o homem se encontra. Quando o homem toma a decisão ou se arrepende dos seus pecados, ele está se afastando do pecado, da desobediência e da sua rebeldia para com Deus. Fazendo isso, o homem estará voltando-se para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o arrependimento significa mudança de mentalidade. É por isso que todos nós precisamos entender e compreender a importância
de se levar ao conhecimento das pessoas a mensagem do Evangelho. Porque só por meio da mensagem do Evangelho, o homem vai entender que é necessário ele abandonar a sua vida de pecado, a sua vida de desobediência, a sua vida de rebeldia contra Deus e voltar-se para Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 32. Você pode até acompanhar essa leitura comigo. Lucas, capítulo 5, e o versículo de número 32. A palavra de Deus vai nos dizer assim, Lucas, o Evangelho, capítulo 5, e o versículo de número 32. O texto diz: não vim chamar justos, e sim pecadores. Ao quê? Ao arrependimento. O texto está dizendo que Deus está chamando não aos justos, e sim aos pecadores ao arrependimento. Então, quando o homem se arrepende dos seus pecados, significa o quê? Mudança de mentalidade. O homem abre mão de uma mente presa ao engano, presa aos desejos pecaminosos e entende o chamado de Deus para a sua vida. E o chamado de Deus, nesse texto que nós estamos trazendo, é que Deus deseja que todos os homens se arrependam. Eu preciso mostrar para todos vocês que a ordem de Deus para o homem é que ele precisa se arrepender. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós encontramos o texto acerca dessa ordem. Mateus, o Evangelho, capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 17. E aí você vai ver que a ordem de Deus para o homem é: arrependei-vos. Você pode até acompanhar aqui, Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha a expressão, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a ordem é: arrependei-vos. Arrependei-vos significa voltar-se ao contrário. Trata-se de abandonarmos os maus caminhos e voltar-nos para Cristo. O desejo de Deus não é que o homem continue trilhando no caminho da desobediência. O desejo de Deus não é que o homem continue trilhando no caminho do pecado, não. O desejo de Deus é que o homem abandone os seus maus caminhos e volte-se para Cristo, e através de Cristo para Deus. Através de Jesus Cristo, o homem tem a oportunidade de chegar a Deus. Quando você ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 6, você vai entender esta expressão, que é através de Cristo que o homem se chega a Deus. Nós podemos ler João, capítulo 14, e o versículo de número 6. Você pode acompanhar conosco essa leitura, porque através de Jesus, o homem tem a oportunidade de abandonar a sua vida pecaminosa e se aproximar de Deus. Olha a declaração de Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, arrependei-vos significa voltar-se ao contrário. Se você está caminhando em direção ao mal, na prática do mal, cedendo aos desejos e práticas pecaminosas, o texto está dizendo que a ordem de Cristo é arrependei-vos. E arrependei-vos significa voltar-se ao contrário. Trata-se de abandonarmos os maus caminhos e voltarmos para Cristo. E através de Cristo para Deus. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você deseja um dia estar na presença do Deus Todo-Poderoso, é necessário você ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso primeiro ponto a ordem é arrependei-vos. Na letra B, a letra A eu mostrei, arrependei-vos significa o quê? Voltar-se ao contrário. Na letra B, o que significa a ordem arrependei-vos? Na letra B está, o arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada pela graça divina, que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. O homem só alcança esta graça se ele parar para ouvir a mensagem do Evangelho. Porque essa decisão é livre. O homem vive na prática do pecado, o Senhor vem através da sua palavra e o exorta. O homem é que vai decidir se vai abandonar o pecado ou não. Mas o homem tem o privilégio de Deus, através da sua palavra, lhe possibilitar a graça, a oportunidade de se arrepender, quer dizer, de abandonar o pecado, porque através do Evangelho ele consegue entender o plano que Deus tem para a vida dele. Eu queria ler com você o livro de Atos, no capítulo 11, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, para que a gente pudesse ler Atos, capítulo 11, do verso 20 ao 22. Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando quem? O Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O homem precisa entender que ele, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele tem a oportunidade de ouvir acerca de quem é Jesus. E quando ele ouve e crê, ele tem os seus pecados perdoados. Nós temos outra referência de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Olha o que o texto vai dizer. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada pela graça divina, que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. Então, para você crer, você precisa ouvir o Evangelho, para que através de você ouvir, você creia na pregação do Evangelho e se arrependa dos seus pecados. O nosso segundo ponto nos diz assim: por que é necessário arrepender-se? Por que o homem precisa se arrepender dos seus pecados? E nós colocamos aqui, porque todos nós pecamos contra Deus.
O homem precisa entender que o pecado vem de muito tempo. A Bíblia vai nos dizer, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não peca só porque bebe, só porque fuma, só porque se prostitui. O homem já nasceu em pecado. A Bíblia vai nos dizer isso claramente. O homem já foi concebido em pecado e ele precisa se arrepender. E para ele se arrepender é necessário que ele ouça o Evangelho, porque somente o Evangelho de Cristo tem o poder de fazer com que o homem compreenda essa mensagem. É por isso que eu preciso entender que é necessário se arrepender, porque todos pecaram e estão destituídos, afastados da presença de Deus. Outra coisa, o arrependimento é a vontade de Deus para o homem. Não é o homem que deseja se arrepender. Por que não? O arrependimento é a vontade de Deus para o ser humano. Quando a gente abre a nossa Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, olha o que o texto sagrado vai nos dizer, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro está dizendo claramente, o desejo de Deus não é que o homem se perca. O desejo de Deus não é que o homem continue na prática do pecado. Há muitos que questionam, porque a igreja prega acerca da vinda do Senhor Jesus há tanto tempo e ele não volta. O texto está dizendo, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns, como eu acabei de dizer, a têm por tardia, mas é longânimo para convosco. Olha a misericórdia de Deus. O homem vem ouvindo a pregação do Evangelho e Deus dando ao homem, além de tempo, a oportunidade de quê? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o arrependimento, por que é necessário arrepender-se? Porque todos nós pecamos contra Deus. Por que é necessário arrepender-se? Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se arrependam. O nosso terceiro ponto vai nos falar da seguinte temática: quais são os resultados do arrependimento? O que o homem alcança quando ele se arrepende dos seus pecados? E eu quero mostrar para você que a primeira coisa que o homem recebe ao se arrepender dos seus pecados, ele recebe o perdão imediato de Deus. E ainda põe o homem em comunhão com ele. Na hora que o homem se arrepende e pede perdão a Deus pelos seus pecados, imediatamente ele alcança o perdão de Deus. E além do perdão, ele ainda recebe a oportunidade de ter comunhão com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, vai nos dizer assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso para conosco, como Deus é misericordioso para com o ser humano. Deus, além de perdoar os pecados que o homem comete, ainda lhe traz paz, ainda lhe proporciona comunhão e intimidade com ele. Então, quais são os resultados do arrependimento? O homem, na hora que se arrepende e que pede perdão, imediatamente
ele alcance o perdão de Deus. Segundo, quando o homem se arrepende e recebe o perdão dos seus pecados, o arrependimento produz salvação no pecador, que vem a Deus com um coração quebrantado e contrito. Bênção da parte de Deus. O desejo de Deus é salvar você, meu amigo, que está ouvindo esta palavra. O desejo de Deus não é que você continue nessa vida afastado dele, distanciado dele. O desejo de Deus não é que você continue dando ouvido ao que o inimigo das nossas almas tem falado ao teu coração, dizendo que para ti não tem mais jeito, que Deus não perdoa os seus pecados. A Bíblia está nos dizendo claramente que quando você ouve a pregação do Evangelho e crer na palavra de Deus e se arrepende, Deus tem poder para perdoar os teus pecados. Não só perdoar, como também salvar você. Olha o que o texto vai dizer em Salmo 51, versículo de número 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É por isso que hoje nós temos contemplado muitas pessoas tendo a sua vida restaurada, porque eles deram um passo, eles se arrependeram e recorreram à misericórdia de Deus, e Deus os perdoou. E hoje pode ser você. Hoje pode ser o seu dia de você se arrepender e alcançar o perdão de Deus e os benefícios que o arrependimento lhe proporciona na vida. Então, nessa oportunidade, eu quero louvar a Deus por você ter vindo participar, por você estar assistindo essa transmissão. O desejo do nosso coração é que você tenha um encontro pessoal com Jesus de Nazaré. Só é necessário parar para ouvir a palavra de Deus, porque a mesma tem poder para quebrar o teu coração e fazer com que você entenda que Deus tem pressa na tua salvação. O desejo de Deus não é que você continue nas práticas pecaminosas. O desejo de Deus é que você abra mão de tudo isso e se aproxime dele para viver uma vida plena, uma vida transformada para a glória do nome dele. A todos os nossos irmãos que estão fazendo parte desse projeto, Deus abençoe. Que a sua casa seja um lugar de refrigério. Que a sua casa seja um lugar onde as pessoas tenham a oportunidade de ter um encontro com Jesus de Nazaré. Deus abençoe. Quero fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus, Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos proporciona de levar a Tua palavra. A minha oração agora é por todas as equipes do projeto Minha Família Fazendo Missões, por todos os lares aonde a Tua palavra será anunciada, por todos aqueles que estarão fazendo da sua casa um lugar para que aqueles que ainda não Te conhecem ouçam a Tua palavra, ou mesmo aqueles que se afastaram. Eu oro por cada amigo que está nesse momento ouvindo esta palavra, que a mesma alcance o coração de cada um deles e faça frutificar para a glória do Teu santo nome. Tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus e por fé nós Te agradecemos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus.